Graça e paz, meus amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 20 de maio de 2020. Conforme é o nosso propósito, estaremos falando mais uma vez sobre família. Desta vez eu quero abordar a questão quando os filhos se vão. É o tema de hoje. Eu quero considerar basicamente dois textos. Um que se encontra em Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E ainda quero ler Marcos, capítulo 10, versículos 7 e 8. Marcos 10, 7 e 8 diz assim: Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá a uma mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Amém? Amém. Deus nos abençoe no entendimento da palavra do Senhor. Eu quero considerar que todo o processo que envolve o casamento, tais como a chegada dos filhos, a educação dos filhos, doenças, formatura, tudo isto são fatos corriqueiros que envolve o casal, de modo que, quando menos se espera, os filhos já cresceram. E aquela linda menininha, aquela bonequinha que usava aqueles vestidinhos de renda, aqueles lacinhos na cabeça, sabe? De repente, aquela menininha, aquela princesinha vira uma moça formada, já pensando até em constituir sua própria família. O garotinho que dava risadas estrondosas dentro de casa, de repente aquele garotinho começa a falar grosso, e de repente ele já é um homem com responsabilidade, já se preparando também para se unir àquela que será sua companheira. E assim os filhos se vão das nossas vidas. Quando os filhos se vão, é exatamente quando o casal volta a ficar só. Quando os filhos crescem e saem de casa, ou para estudar, ou para o casamento, o ninho do casal volta a ficar vazio. E o casal fica só novamente. E aí eu penso que é aí que mora o perigo. Porque se o casal não trabalhou bem a relação deles durante o período em que o casal tinha os filhos reunidos com eles, mas que viveu o casal apenas para o filho, o marido esqueceu da mulher, a mulher esqueceu do marido, não houve uma manutenção deste casamento, deste amor. Então, quando o ninho fica vazio, é como se fosse um estranho no ninho. Marido e mulher desacostumaram uns dos outros. Muitas vezes os pais percebem a situação que vai ficar e até
a situação que vai ficar com a saída do filho, e até de uma forma inconsciente começam a trabalhar contra o casamento do filho. Há mulheres que nenhuma moça serve para o seu filho. Há pais que nenhum jovem serve para sua filha. E esta luta de manter os filhos juntos é um desespero inconsciente para que se mantenha a família, porque sabe que se os filhos se afastarem, não sobra mais nada deste relacionamento. O casal vive para os filhos e não vive mais um para o outro, conforme é orientado pela palavra de Deus. A vida é feita de fases. Cada uma delas tem as suas vantagens e as suas desvantagens. E é importante aprender e aproveitar com cada fase aquilo que ela pode nos oferecer como vantagem. A primeira fase é a boa fase dos filhos. Os filhos vão crescendo, vão vivendo essas fases com características próprias. E os pais vão se adaptando a novas situações com os filhos. Claro, os pais nunca tiveram filhos, nunca educaram. Os filhos não vêm com manual de instrução e eles vão aprendendo com o filho. Mas durante este processo, os pais não podem se esquecer da manutenção do relacionamento conjugal, do amor entre pai e mãe, entre marido e mulher. Mas quando os filhos são pequenos, os filhos exigem a presença dos pais constantemente. É uma necessidade. Os pais lutam para que aqueles filhos se tornem independentes, para que eles façam as coisas sozinhos, para que eles, principalmente a questão do asseio pessoal, a questão do alimento, que eles passam a fazer isso de forma só, né? Sem depender de que o pai e a mãe estejam fazendo isso por eles. Quando se tornam adolescentes, nessa fase, começam então a se enturmar com seus amigos. E aos poucos eles vão dispensando a companhia dos pais. E aquele filho que exigia a presença dos pais em tudo, agora a presença dos pais já passa a incomodar, já se sente envergonhado com a presença dos pais, já não querem que os pais levem na escola, já não querem dar a mão ao pai ou à mãe na rua, né? Enfim, por aí afora, dispensam a companhia dos pais. Os amigos passam a ter preferência. Para os pais, esta é uma fase difícil, porque há um certo sentimento de rejeição, porque a companhia dos amigos são mais importantes para eles do que a dos pais. Olha, isto é uma fase, mas é uma fase que tem deixado os pais também bastante preocupados, porque a companhia que os filhos escolhem nem sempre são as melhores e resulta daí em conflitos dos pais e os filhos. Os pais querendo que eles escolham melhor suas amizades, querendo que eles abandonem determinados amigos, e os filhos achando que os pais estão interferindo em suas vidas. E aos poucos, então, os filhos vão saindo desta adolescência e se tornando adulto. E quando adulto, a atenção já não é mais para a turma, mas eles se voltam, a atenção dos filhos se voltam mais para uma determinada pessoa, concentram numa pessoa, começando ali a possibilidade de um compromisso sério, casamento à vista. O problema surge quando os pais percebem que a escolha do filho não foi a melhor, que as dificuldades com aquela escolha serão inevitáveis, mas mesmo assim os filhos permanecem na decisão.
E aí vem o conflito, vem a irritação dos pais. Há outros pais que se irritam porque acham que seu filho é perfeito, sua filha é perfeita, é o mais lindo, né? E é o melhor. E querem para eles um companheiro ou uma companheira perfeita. Mas os pais esquecem que seu filho não é perfeito, não é o melhor. E não existe pessoa perfeita, não existe pessoa as melhores, não existe. Os pais constroem uma fantasia para o futuro dos seus filhos, e quando este futuro não coincidem com a fantasia sonhada, aí então vem a irritação, infelizmente vem a crise. O que fazer? É difícil dizer exatamente o que fazer. Há casos em que os pais deixaram seus filhos tomarem suas próprias decisões e não deu certo. Há casos em que os pais impediram, mas os filhos teimaram e se mantiveram naquela postura e deu certo. Há casos ainda em que os pais aprovaram aquele relacionamento e o relacionamento deu errado. Então o que fazer? Não há um modelo fechado. Não há. Cada família é uma família, cada filho é um filho singular. Uns ouvem os pais, outros só aprendem com a experiência da tentativa de erros e acertos. É preciso então pedir sabedoria a Deus. Por quê? Porque não tem jeito, cada experiência é individual. Quer o filho erre, quer ele acerte, quer seja feliz, quer seja infeliz, a função dos pais é estar à disposição para ajudar, observando sempre os limites, observando sempre o conselho de Deus. E como os pais devem se relacionar com os filhos casados? Com os filhos casados, a família diminui de um lado, porém aumenta do outro, né? Em casa, o ninho fica mais vazio, mas em outro lugar surge um novo ninho. E agora uma nova expectativa de uma nova família, de uma extensão da nossa família. Aprovado ou não pela família, fato é que aquele seu filho, aquela sua filha está casado. E este rapaz, esta moça que entrou na vida da sua filha, do seu filho, torna-se membro, torna-se parte da sua família por extensão. A facilidade com que alguns pais interferem na vida do jovem casal tem prejudicado muitos casamentos. Cheios de boa vontade, os pais acham que pelo fato de terem tanto tempo de casado, podem ajudar. Mas não podem, não podem. O ponto mais sério da relação ocorre entre sogra e nora. Isso porque são duas mulheres brigando pelo amor do mesmo homem. São duas mulheres. E se as duas não definirem bem os limites e os papéis de uma e da outra, os conflitos serão inevitáveis. Agora tem uma coisa, toda sogra já foi nora e é mãe, mas a nora ainda não é nem mãe, muito menos sogra. Então, pelo fato de ocupar as duas posições e ter vivido dos dois lados, cabe à sogra o maior entendimento e compreensão neste relacionamento. Não se pode comparar 25 anos de experiência de uma mãe com a inexperiência de uma moça recém-casada com seu filho, e esta disputa, ela seria uma disputa desonesta, vamos ser sinceros.
eu quero destacar algumas sugestões para as noras e para as sogras. Primeiro, sejam tolerantes. É preciso que haja tolerância uma com a outra. Respeite a privacidade uma da outra. Evite críticas, interferências na relação do casal. Só dê conselhos quando for pedido. Sogra, se não te pedir, não dê, porque o seu conselho, apesar de toda a sua boa vontade, só vai atrapalhar. Não queira se mostrar superior, nem a nora para a sogra, nem a sogra para a nora. Não interfira na educação dos seus netos. Dá muita vontade da gente deferir, mas a obrigação de educar é dos pais. E cada pai, cada mãe tem o seu processo educacional. A gente pode orientar, mas não podemos interferir. Respeite a sua sogra, respeite a sua nora. Não sejam competidoras, mas prefiram ser cooperadoras uma das outras. E para concluir, eu quero citar o Salmo 127, no versículo 4, que diz assim: como flecha nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. A realidade é que nós criamos filhos não para nós, mas para lançá-los na vida, para dá-los a outros e a outras. Quando outra pessoa entra na vida dos nossos filhos para compartilhar sua intimidade, nem sempre nós estamos prontos para isto. É preciso maturidade emocional para aceitar que eles têm direito ao seu espaço. E este espaço é inviolável, inclusive para os pais. Então você que é sogra, você que já está vivendo ou vivenciando este momento de ver o seu filho e a sua filha saindo de casa, percebendo que o ninho vai ficar vazio. E agora, o que você vai fazer? Sabe, eu já vi um fato em que depois que a filha se casou, ainda na igreja, a mulher falou para o marido: olha, nossa última filha casou, agora eu quero o divórcio. Não sobrou nada desse relacionamento. Maridos e mulheres, criem um ambiente para que vocês possam viver depois sozinhos, sem a presença dos filhos. Façam a manutenção deste amor. Lembre-se do tempo de namoro e noivado. Não deixe que os filhos se vão e o lar fique vazio, mas ele precisa ficar cheio de novo daquele primeiro amor. Tenham a alegria de receber no fim de semana os seus filhos em casa, preparar um almoço gostoso com seus netos, preparar uma deliciosa sobremesa para os seus netos, mas mantenha a família unida. Deus abençoe vocês e respeitem o espaço dos seus filhos. Amém? Deus abençoe.